Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para a nossa aula de número 4 sobre o mundo do trabalho, que você pode acompanhar na nossa página 30 do livro didático de vocês. Vamos nessa então? Então pessoal, no que diz respeito ao mundo do trabalho, a primeira coisa que nós temos que tratar são das atividades econômicas ou setores da economia. E aí eu gostaria de classificar a população no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, em dois grupos. A PEA, população economicamente ativa, são todas as pessoas que estão aptas ao mercado de trabalho, estejam elas trabalhando ou desempregadas à procura de emprego. E a PEI, a população economicamente inativa, que são as pessoas que não estão aptas ao mercado de trabalho. E aí eu incluiria as crianças e os aposentados, que são grupos, as crianças que ainda estão estudando, obviamente se preparando para o futuro, para o mercado de trabalho, e os aposentados que já passaram pelo mercado de trabalho, já deram a sua contribuição e agora gozam, obviamente, de um descanso, porque já estão na terceira idade. Então, a princípio, dois grupos. O mundo do trabalho, o mercado do trabalho classifica as populações em população economicamente ativa e população economicamente inativa, PEA e PEI. A população economicamente ativa, ela é classificada em 3 setores da economia. Vamos conhecer? Vamos ver onde em cada profissão se enquadra? Então, o primeiro setor da economia é o setor primário. O setor primário da economia é aquele que engloba todas as pessoas que trabalham na agropecuária e no extrativismo. Portanto, o agricultor, o criador de animais, e o extrativista, seja o extrativismo animal, vegetal ou mineral, todos eles integram o setor primário da economia, agropecuária e extrativismo. Portanto, o agricultor, o criador de animais e o extrativista, ele está alocado no setor primário da economia, ok? O setor secundário envolve todas as pessoas que trabalham na indústria. A indústria caracteriza o setor secundário da economia. E o setor terciário, que é mais complexo, mais abrangente, envolve todos que trabalham no comércio e na prestação de serviços. O que é prestação de serviços, professor Rubens? Atividades variadas, como professor, médico, advogado, engenheiro, psicólogo, odontólogo, policial, bancário, garis. São todas profissões que se enquadram no setor terciário, como uma prestação de serviços. Então, esses são os 3 setores da economia. Setor primário, que envolve todos os profissionais que trabalham com agropecuária e extrativismo. Setor secundário, que envolve todos os profissionais que trabalham com a indústria. E o setor terciário, que envolve todos os profissionais que trabalham com o comércio e com a prestação de serviços. Então, gostaria que vocês observassem nas casas de vocês e pudessem observar nos seus pais em qual desses setores eles se enquadram, caso eles estejam no mercado de trabalho. Eles podem se enquadrar no primário, secundário ou terciário, dependendo da profissão que eles exercem. Por exemplo, eu me enquadro no setor terciário. Eu sou um prestador de serviços, eu sou professor. Eu tenho um irmão que é policial. Ele também está no setor da prestação de serviços. Eu tenho um outro irmão que é advogado, que também está no setor da prestação de serviços. A minha mãe hoje é aposentada, mas quando trabalhava, ela era enfermeira. Também estava no setor da prestação de serviço. E o meu pai trabalhou e também está aposentado, trabalhou muito tempo na indústria coelho. Então ele estava no setor secundário, no setor industrial. Mas perceba que a maior parte das pessoas se enquadram no setor de prestação de serviços. Porque geralmente é um setor que se paga melhor e que o trabalho não é tão pesado, como por exemplo o trabalho no campo ou o trabalho nas fábricas. E aí eu gostaria de tratar de outra temática em relação ao mundo do trabalho, que é os tipos de divisão do trabalho. A divisão do trabalho, pessoal, ela pode ser de 2 tipos. A divisão social do trabalho, que aí enquadra profissionais que têm um certo status, são profissionais requisitados, que ganham bem, e os profissionais que são tão importantes quanto os demais, mas infelizmente nessa divisão social do trabalho são menos privilegiados do ponto de vista salarial. Então, essa divisão é a divisão social do trabalho. Por exemplo, nós estudamos porque nós queremos, por exemplo, ser médicos, advogados, engenheiros, juízes de direito. Por quê? Nessa divisão social do trabalho são profissionais mais reconhecidos,
inclusive salarialmente e socialmente, né? Já outras profissões ganham menos, eu repito, são tão importantes quanto as profissões mais gabaritadas. Mas, infelizmente, no mercado de trabalho se oferecem salários menores, como garis, como profissionais autônomos, né? Mototaxistas, ambulantes, vendedores ambulantes, enfim. Então, todos os profissionais são importantes, mas nessa divisão social do trabalho a gente sabe que existem os profissionais socialmente mais reconhecidos e financeiramente e outros não, embora todas as profissões sejam igualmente importantes. E existe um outro tipo de divisão, que é a divisão territorial do trabalho. A divisão territorial do trabalho é quando você identifica em determinadas regiões ou cidades a vocação daquele povo, onde o povo está trabalhando mais, em que área. Eu vou dar um exemplo. Picos é uma cidade que vive basicamente do comércio. Muita gente aqui trabalha no comércio. O comércio é um grande gerador de riquezas, de renda. Sustenta muitas famílias. Então aqui muita gente está no setor terciário porque está ligado ao comércio. É a divisão territorial. Picos é uma cidade caracterizada pelo comércio. Assim como Caruaru, Feira de Santana, na Bahia. Existem cidades que são caracterizadas pela atividade agrícola, como Petrolina, no Vale do São Francisco, Juazeiro, do lado ali no estado da Bahia, que são cidades que vivem basicamente da fruticultura irrigada. Boa parte dos postos de trabalho daquelas cidades estão ligados à produção de frutas para exportação. Então, existem cidades que se destacam mais numa determinada profissão, numa determinada função do trabalho. Você lembra, por exemplo, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo tem grandes multinacionais, grandes indústrias. Então, boa parte dos empregos daquela cidade, na divisão territorial do trabalho, se enquadram na atividade industrial. E, por fim, a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que é a divisão que existe entre os países. Os países desenvolvidos, os ricos, geralmente produzem e exportam para os países pobres tecnologia. Vacinas, medicamentos, programas de computadores, máquinas, equipamentos hospitalares que são caros. E os países subdesenvolvidos e emergentes geralmente produzem e exportam gêneros primários. Minérios, combustíveis fósseis e gêneros agropecuários que geralmente são mais baratos no mercado de trabalho. E essa DIT termina sendo muito desigual, porque os ricos exportam produtos caros e os pobres exportam produtos mais baratos. E aí há um desnível, termina havendo desnível. E essa DIT ela tem sido muito desigual, justamente porque os ricos no mundo do trabalho produzem tecnologia cara e os pobres produzem produtos primários mais baratos. Essa troca termina sendo desigual e prejudicial para os países pobres. Ok? Forte abraço e até a próxima.